Todo mundo acha que toda casa espírita precisa ter um trabalho social. E eu costumo dizer que o espiritismo, uma casa espírita já é um trabalho social. Por quê? Porque é um trabalho de educação. Educação do espírito. Então, quando eu vou para a casa espírita para me educar, eu já estou entendendo ali que eu tenho um processo de educação. Quando eu tenho filho, quando eu tenho sobrinho, quando eu tenho um neto, quando eu tenho alguma coisa, a criança também precisa ser educada dentro dos princípios cristãos. Porque os espíritos têm nos avisado que nesse tempo de transição planetária, sem Jesus, não vai dar. Sem trazer Jesus para pertinho, mostrar que ele é amigo, mostrar que ele está ali nas horas mais difíceis para uma criança, sem apresentar Jesus para uma criança já vai ser muito difícil. Agora, sem mostrar que Jesus é teu amigo, que Jesus é irmão, que Jesus acredita em você, que Jesus não desistiu de você, eu preciso mostrar isso para uma criança. Um fator, então, religião, evangelização, um dos fatores que ajuda. Outro fator que a gente precisa é buscar a medicina. Então, eu preciso, alertou, busca ajuda médica. Psicólogo, psiquiatra, terapeutas que estão hoje, a gente tem aí um grande leque já de pessoas que têm auxiliado crianças nessas questões, principalmente por causa do aumento das crises de ansiedade. Na segunda-feira, recebi um telefonema de uma mãe e falou: Dani, eu preciso muito da sua ajuda. É uma evangelizanda nossa. E ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas a minha filha tem apresentado uma certa melancolia. E ela filmou um momento em que a filha estava tendo uma crise de ansiedade. Para quem não sabe o que é uma crise de ansiedade, a crise de ansiedade é um momento em que a pessoa sente que ela vai morrer, porque dispara o coração, a garganta embarga, parece que ela fecha de uma certa... vai fechando, você não consegue respirar, e aí você falta o ar. E aí é como se você estivesse infartando, né? E gera uma dor no corpo. Meu amigo tinha esse... Já tá bem, né, agora, mas ele foi diagnosticado síndrome do pânico. Então ele tava, como você descreveu, ele tava tranquilo, indo pro trabalho, normal, a semana toda, e do nada, num dia, batia um medo, uma sensação de morte, que ele não sabia explicar, de tristeza profunda, ele achar que ia morrer, que ele pegava a moto e dirigia de volta pra casa dele. A gente pensa que é do nada, né? Mas começou bem antes. Isso. Então, e aí, em algum momento, a gente aciona o gatilho, né? Que eu costumo dizer que é um interruptor. A gente aperta o interruptor, a gente nem sabe que está no nosso subconsciente, a gente nem sabe o que tem acionado aquele gatilho. Agora, se um adulto não sabe o que aciona um gatilho, imagina uma criança. E aí a sua amiga filmou a criança. Ela não filmou a criança, ela filmou ela conversando com a menina e a menina falando. A criança não consegue identificar e nem falar. Ela começou a dizer assim, ó, minha garganta tá doendo. E aí eu já sabia qual era o sintoma, é a garganta apertando. É como se tivesse um bolo na garganta. E vai fechando. E aí ela falava assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque ela não consegue identificar. Com que idade, mais ou menos? Essa menina tem 8 anos. E ela falou assim, ó, já é a segunda ou terceira vez que ela apresenta isso, em momentos muito diferentes. E aí, eu comecei a orientar ela no seguinte sentido, de observar o que antecede. Os momentos que antecedem, desde o dia, do começo do dia até o momento que acontece, né? Ela já faz tratamento psicológico, mas por conta de uma outra deficiência, que tá se investigando um TDAH, uma dislexia, alguma coisa nesse sentido. Uma criança muito esperta, muito inteligente, mas que está trazendo questões, né? E aí, qual o tratamento? Então, evangelização é um dos tratamentos. Buscar ajuda médica é outro tratamento. E tratamento espiritual.
E as terapias que precisam ser abordadas aí, que os médicos vão falar das terapias. Tratamento espiritual não tem como negar. A partir do momento que existe um desequilíbrio, é porta aberta para entidades que vão ali desenvolver alguma questão contra aquela criança ou aquele adulto, né? A gente sabe que é porta aberta. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.